Se você quer saber o que precisa para pegar a faixa azul de jiu-jitsu, fica nesse vídeo aqui que eu te conto. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje você já deve ter visto aí, a gente tá aqui para falar sobre o que precisa você saber para você trocar de faixa e pegar a faixa azul de Jiu-Jitsu. E de cara, o que você precisa saber para pegar a faixa azul de Jiu-Jitsu é soltar o like maroto nesse vídeo. Solta o like aqui, já vai, solta ali, mete a porradão no like. Se inscreve no canal se você também ainda não é inscrito, né? Pô, é muita sacanagem. Vou contar para você o que você precisa saber para pegar a faixa azul se você não tá inscrito, pô. Aí não dá, né? Se inscreve no canal aí, beleza? Temos um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre qual é a diferença entre as faixas do jiu-jitsu. Assim, embora isso não seja um pré-requisito, mas eu aconselho muito você assistir esse vídeo, vou colocar no cardzinho aqui em cima. Ele vai te entender melhor o que cada uma das faixas, o que você vai saber em cada uma das faixas e tal. Eu acho que ele te coloca dentro de um mapa, assim, da tua trajetória do jiu-jitsu, que eu acho interessante. Dá uma conferida lá. Antes de falarmos efetivamente das técnicas que um faixa azul de jiu-jitsu precisa saber, eu separei 3 coisas que eu também considero fundamentais para um faixa azul. E a primeira coisa que eu acho fundamental para quem é faixa branca de jiu-jitsu está pleiteando azul é controlar o gás. E o que eu quero dizer com isso aqui é que um faixa branca que está pleiteando ganhar a faixa azul, que não é um iniciante, que não é um faixa branca com poucos meses de treino, que ele já está querendo aí saber como é que faz para pegar a faixa azul, cara, ele controla o gás. Não que ele vai ser um exímio lutador, não que ele não vá cansar, não é nada disso. Mas um faixa branca que quer pegar a faixa azul, por exemplo, ele não para ou rola porque está cansado. Pelo simples fato de estar cansado. Ah, ele treinou e tal, tá cansado e o cara tá conseguindo finalizar ele com mais facilidade e tal, ou ele tá numa situação mais complicada e tudo mais e vai ser finalizado e foi finalizado. Ok, isso acontece com todo mundo. O que eu tô dizendo é o seguinte, beleza, tamo lá. Enquanto eu tô com gás, enquanto eu tô leãozão, bonitão, eu tô treinando. E aí acabou o gás, eu tô gatinho e eu vou pedir pra parar? Pô, não é assim que funciona. O que acontece é que a grande maioria de quem tá começando no jiu-jitsu e vai fazer um rola, por exemplo, o cara fica nervoso, ele fica afoito, ele faz força pra caramba, né? Ele faz muita força. E força, né, exige com que você utilize seus músculos e músculo exige oxigênio, né? E oxigênio vai consumir seu gás, né, consequentemente. Massa muscular consome oxigênio. Consequentemente, se num rola de jiu-jitsu você só usa sua massa muscular, sem usar muito o cérebro, sem usar muito as técnicas efetivamente para defesa, você vai cansar muito mais rápido, você não vai conseguir rolar. Então, faixa azul de jiu-jitsu tem que saber controlar o gás, ele tem que saber o momento que ele pode realmente explodir daquela maneira que a gente faz, da maneira com que ele tem que se segurar um pouco mais. Ah, Jaime, mas a luta foi dura, né? O treino ali tá sendo duro, ambos nos desgastamos e eu só pedi pro cara ir um pouco mais devagar, porque eu não tava aguentando o ritmo. Eu não pedi pra parar, só pedi pra ir mais devagar. Meu amigo, se isso aconteceu com você, eu peço realmente desculpas pro seu portador da má notícia. Eu não tô aqui pra falar o que você quer ouvir, eu tô aqui pra falar o que você precisa ouvir, e se aconteceu isso com você pediu pra parar um rola porque tava cansado, desculpe, mas você não tá preparado pra faixa azul de jiu-jitsu. E o próximo tópico vai ajudar você a entender o porquê. A próxima coisa que eu acredito que um faixa azul deve buscar e deve sempre evoluir nisso é aprender a se defender. Roger Gracie, que foi 10 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, já disse diversas vezes que construiu todo o seu jogo baseado em uma defesa sólida. Ou seja, ele não dá a chance do cara atacar, se defendendo muito bem, e a partir daí ele começa a desenvolver o seu jiu-jitsu. E o que eu quero dizer aqui é que se você está no início da sua fase no jiu-jitsu, na sua caminhada dentro do jiu-jitsu, invariavelmente você vai se defender muito mais, você vai ser obrigado a se defender muito mais do que você vai atacar. Então, nada mais justo, nada mais certo do que você perder, né, digamos assim, investir uma boa parte do seu tempo aprendendo a se defender. Você precisa saber como se sai tecnicamente de um armlock, como se sai tecnicamente de um triângulo, como você tira alguém das suas costas, como você tira alguém da sua montada. São coisas que você precisa saber e precisa saber fazer isso tecnicamente. Não Jaime, o cara encaixa um armlock, eu consigo tirar na brutalidade, na força. Tá errado. Não que está errado você sair na brutalidade. Não, tem vezes que a gente realmente precisa usar
isso. Mas se você só usa isso, tá errado. Você tem que juntar as duas coisas. Se você só usa isso, você vai acabar, como eu comentei no tópico anterior, se desgastando muito para fazer algo que a técnica poderia te ajudar. Eu lembro que na faculdade tinha um professor que ele dizia o seguinte, olha, eu tenho duas maneiras de coçar o nariz. A primeira é coçar assim e a outra é coçar assim. Então, você decide a maneira com que você quer coçar o nariz. Ambas te dão o mesmo resultado, porém, a diferença de esforço entre as duas é brutal. E o terceiro ponto que eu acredito que um faixa branca que está indo para azul, ele já tem que estar isso no radar dele, já tem que começar a entender um pouquinho como isso funciona, são as movimentações sequenciais. Ah, Jaime, o que você quer dizer com isso? Aquele que quer pegar a faixa azul, ele já tem que começar a dar estímulos para o seu corpo da seguinte maneira, quando ele ataca, né, ele já tem que atacar, por exemplo, um arm lock da guarda fechada, que é uma posição bem básica, ele tem que saber se o cara puxar o braço, conseguir fazer a defesa, pode sobrar um triângulo, pode sobrar um omoplata, né? Não necessariamente o cara precisa fazer isso com maestria, claro que não. A gente não exige isso de um faixa azul de jiu-jitsu, de quem está começando, que vai saber como fazer e executar de todas as maneiras. Não, mas ele tem que ter isso no seu radar. Ele tem que saber que isso, desculpe, solucei. Ele tem que saber que isso existe. Então, quando ele for passar uma guarda, né, tá uma guarda aberta, que ele for passar a guarda, ele não tem que passar a guarda e não saber o que fazer. Ele tem que passar a guarda já sabendo que ele pode colocar um joelhinho na barriga, que ele pode, quando o cara defender ou defender pro lado errado, ele pode ir pras costas, entende? Ele já tem que colocar esse estímulo dentro da sua movimentação. Como eu disse, não necessariamente ele precisa saber fazer isso com maestria. Não precisa. Tem gente que faz, mas não precisa. O faixa azul de jiu-jitsu não precisa saber isso. Já no faixa roxa a gente já tem, como eu até comentei naquele vídeo que está no cardzinho aqui em cima, ele já tem que ter isso no radar, já tem que saber fazer, né? Mas o faixa azul de jiu-jitsu ele tem apenas que ter esse tipo de noção, ter esse tino. Agora, quando a gente fala sobre quais são as técnicas que o faixa azul de jiu-jitsu precisa saber, que é a lista que eu vou falar em seguida, essa lista não saiu de nenhum lugar, na verdade, esse vídeo aqui é um remake de um vídeo que eu fiz aqui pro canal em 2014, lá no início do canal, e é de um post que eu fiz no meu blog na época também, em 2014, e essa lista foi do que eu acreditava que um faixa azul de jiu-jitsu precisava saber, e eu acredito que ainda seja bastante relevante essa mesma lista. Vocês vão ver que ela está bem completa em todos os âmbitos aí do que envolve uma luta de jiu-jitsu, um treino de jiu-jitsu, então acompanhe até o final. Essa mesma lista tem um link na descrição aqui, que você pode fazer o download lá do PDF dessa lista, né, e pode conferir, pode anotar, e pode estudar isso depois. Eu acho muito legal se você está acompanhando esse vídeo aqui, é porque você quer evoluir, então eu acho muito legal você ter essa lista, o Jamon já preparou para você, tá um linkzinho ali, você coloca o seu e-mail, vai receber no e-mail lá essa lista completa, imprime e vai anotando até do lado, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei, isso aqui eu tenho que melhorar e tal, acho bem legal. Vamos lá, então eu dividi por tópicos, né, por tópicos quais são as técnicas que um faixa azul de jiu-jitsu precisa saber. E o primeiro tópico são as quedas, então quando a gente fala de luta em pé, eu acredito que o faixa azul, né, quem quer receber a faixa azul de jiu-jitsu precisa saber pelo menos 3 quedas, meus amigos, sim, 3 quedas, né, pode ser double leg, a famosa baiana que a gente conhece, e punch nage e o sotogari, né? São 3 exemplos de quedas que um faixa azul precisa saber. E também, quando estiver em pé, ele precisa saber ao menos uma contra-queda. Pelo menos uma contra-queda ele tem que saber. E eu aconselho você saber quando o cara entra de double leg, você aprender, por exemplo, o sumigaeshi, que é uma técnica de judô, uma técnica de sacrifício, mas que pode ser muito útil no jiu-jitsu, né? Que eu vou colocar o videozinho agora para você conhecer. Quando falamos da guarda fechada, né? Então, num momento de guarda fechada, para receber a faixa azul, eu acredito que você tem que saber o arm lock da guarda fechada, o triângulo da guarda fechada e a omoplata da guarda fechada. Além disso, você tem que saber também 3 estrangulamentos, no mínimo, e você tem que saber como raspar pelo menos 2 vezes, né? Pelo menos tem que saber como 2 raspagens da guarda fechada. Eu aconselho, né, 2 raspagens bem de iniciantes, que é a tesourinha, e a outra eu conheço por nananeném. O outro tópico, né, de uma movimentação de
jiu-jitsu aí, que é a meia guarda. Então, na meia guarda, eu aconselho que você saiba 2 passagens de meia guarda, como passar a guarda, né? Pelo menos 2 maneiras diferentes, e 2 maneiras diferentes de você raspar de meia guarda. E se você estiver por cima na meia guarda, pelo menos você tem que saber 2 finalizações. E se você estiver na meia guarda por baixo, você tem que saber pelo menos 1 finalização. Beleza, tá na meia guarda, conseguiu passar, estabilizou no 100 kg. Quando tiver no 100 kg, você tem que saber como colocar o joelho na barriga, partindo dos 100 kg. Você tem que saber como montar, né? Ir pra montada partindo dos 100 kg. Você tem que saber pelo menos 3 chaves de braço partindo dos 100 kg. Pode ser armlock, kimura e americana. E você tem que saber pelo menos 3 estrangulamentos dos 100 kg. Além de, é claro, saber como repor pelo menos a meia guarda ou a guarda fechada. Então é uma reposição. Quando a gente fala de guarda aberta, né? Eu não vou falar aqui de várias guardas abertas. Eu acredito que um faixa azul de jiu-jitsu pelo menos precise conhecer a guarda aranha. E aí na guarda aranha, tanto por cima quanto por baixo, eu aconselho que ele conheça 2 passagens de guarda da guarda aranha, pelo menos 2 raspagens partindo da guarda aranha e fazendo guarda aranha pelo menos 2 finalizações. Eu uso muito o triângulo e a omoplata. Já se você estiver nas costas do seu adversário, pelo menos eu aconselho que você saiba 4 estrangulamentos, né? 4 estrangulamentos diferentes. E se você tiver com o adversário nas suas costas, você pelo menos tem que saber uma saída. A outra situação de total domínio no jiu-jitsu, que é a montada, você tem que saber pelo menos 4 estrangulamentos da montada, você tem que saber pelo menos 2 chaves de braço partindo da montada e você tem que saber pelo menos como você faz uma saída da montada. Além disso tudo, né, que são as técnicas que a gente falou do jiu-jitsu, eu aconselho também que você saiba as regras do jiu-jitsu. Pelo menos as pontuações básicas, quanto vale cada posição, quanto vale uma montada, quanto vale uma raspagem, quanto vale uma queda, o joelho na barriga e por aí vai. E quais são os golpes ilegais para um faixa azul de jiu-jitsu. Ah, Jaime, mas eu não sou competidor, por que eu devo saber quais são as regras do jiu-jitsu? Meu caro gafanhoto, vamos fazer um paralelo com o futebol. Para você praticar futebol, você precisa saber que não dá para pegar a bola com a mão. Você precisa saber o que é uma falta, você precisa saber para que lado você faz gol. No jiu-jitsu é a mesma coisa, você precisa saber o que é falta, o que vale ponto, o que pode e o que não pode. Ah, Jaime, mas na rua não tem regra. Desculpa, meu amigo, se você tem esse pensamento, aí sim que você não merece a faixa azul de jiu-jitsu. Então, guerreiros, espero que você tenha curtido, né, tenha gostado desse vídeo. Como eu disse, link na descrição para você baixar toda essa listinha aí, bem organizadinha e tal. Confere lá, baixa, não esquece. Um forte abraço. Espero que eu tenha te ajudado e espero que logo venha a sua faixa azul de jiu-jitsu. Não esquece de comentar também aí o que você achou. Tamo junto, é nóis. Um forte abraço, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu para você.